Sabe o que está acontecendo? O PT defende que o presidente da República só esteja nos palanques de candidatos a prefeito cujos partidos tenham declarado apoio à campanha do presidente Lula ou do próprio PT à reeleição em 2026. Essa decisão está provocando crítica em legendas da base porque elas estão vendo uma imposição equivocada, né? Preferem separar os dois momentos eleitorais de olho também em interesses locais. Neste grupo estão siglas como PSB, PDT, MDB, que desejam a presença ativa do presidente nas campanhas eleitorais, mas entendem que a movimentação local demanda outras questões que não necessariamente falar em apoio lá para 2026. Como é que vocês veem esse posicionamento do PT? Eu quero começar contigo, Fábio Piperno. Muitas vezes o PT ele quer ocupar todos os lugares, impor todas as regras, delimitar tudo aquilo que é de interesse dele, mas acaba ultrapassando o limite também de outros partidos que possam colaborar? Tem dois vícios de origem nesse posicionamento imbecil. Um é olhar pelo retrovisor. O outro... Sair para tomar água rapidinho. E o outro é fingir que não conhece a nova realidade. Porque o primeiro que eu citei aqui, o olhar pelo retrovisor. Ora, se for olhar só para quem fez parte diretamente da campanha do presidente da República em 2022... você automaticamente vai excluir muita gente que hoje faz parte da base de apoio. Então, por exemplo, você pega aí o Republicanos. Republicanos têm, inclusive, ministro dos portos aí. Quer dizer, amanhã depois, se tiver um candidato indicado lá pelo ministro Silvio Costa e ele for atrás do apoio do PT, o PT vai negar automaticamente esse apoio com base nessa decisão imbecil? É claro que não. Então, o presidente da República, ele sabe que para que um presidente eleito pelo PT possa governar, esse presidente vai ter que, obviamente, fazer alianças com outras forças, porque o PT, na verdade, elegeu apenas 13,5% da Câmara. Então, nesse momento eleitoral, o PT tem que ser mais generoso com os seus aliados. Outro dia saiu uma pesquisa da Datafolha sobre quem é que influenciaria mais o voto aqui na cidade de São Paulo. E o presidente Lula, segundo esse levantamento, é de longe o cabo eleitoral mais poderoso aqui na cidade de São Paulo. Isso deve se replicar em outras cidades. E aí? Ô Segré, o Piperno está criticando essa que é uma normativa que foi incluída mesmo numa resolução do Diretório Nacional, né? E aí o PT coloca o seguinte, que é um momento estratégico para a construção de uma sólida aliança popular e democrática que promova a recondução do governo Lula em 2026. Do teu ponto de vista, o PT está se achando? Tá. Não, e além do mais, com uma premissa errada, na minha opinião, porque em política uma aliança de hoje não significa uma aliança de amanhã. A fidelidade política é tão lógico. Lembrando, o meu conceito que na política a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando. Então, são questões de prioridades que hoje são umas, amanhã são outras. Eu duvido que, em função da fala recente do presidente Lula, alguém vai dizer, não, eu faço questão de que venha. E se ele vier, dizer, gente, tem discurso. Está escrito, o presidente promete que vai ler o discurso e não vai sair do discurso, porque se sair do discurso, eu não sei se quero o Lula falando coisas que podem atrapalhar a eventual eleição de algum candidato. E aí tem a outra questão política que estamos falando de 2026. Eu até agora não vi afirmar que o presidente Lula vai ser realmente o candidato à reeleição. Faltam 3 anos, números redondos. E muita coisa pode passar. E olha como é a fidelidade. Tem um pedido de impeachment agora do presidente Lula. 90 deputados já assinaram. Entre eles, 5 deputados que fazem parte da base aliada do governo. Então você fala, peraí, que aliança? Que fidelidade estamos falando? Porque então nesse conceito... base aliada entre aspas, né? Então, aí vem o PT e fala, peraí, esses 5 deputados de que partido são? Como que eu vou apoiar? O presidente Lula vai num palanque, sendo que é de um partido que 5 dos seus membros votaram para o impeachment do presidente Lula. Fica muito confuso. Fala, Vilela. Olha, existe uma questão de mercado que funciona nesse momento eleitoral. Hoje nós estamos em fevereiro, nós estamos aí há 1 mês e meio
do fim do prazo de filiações partidárias para aqueles que vão disputar as eleições. Nesse momento, você tem o PT dizendo, olha, Lula só vai apoiar quem estiver no PT ou nos partidos aliados. E você tem também Bolsonaro, que uma semana atrás falou, olha, eu não vou apoiar quem estiver no PSD. Por quê? São movimentos para, de alguma forma, tentar fazer com que aqueles troca-trocas partidários de última hora façam com que esses partidos mais próximos, tanto do governo como no caso de Bolsonaro da oposição, acabem ganhando filiados, especialmente nas cidades estratégicas. É uma movimentação que eu duvido que acabe se concretizando depois desse prazo de filiação. É isso, esse discurso é agora, para fazer com que isso venha a influenciar no contexto eleitoral. Você vê, por exemplo, no caso de Bolsonaro em relação ao PSD. O PSD se tornou, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, o maior partido do Estado de São Paulo. Então, 51% das prefeituras ele domina. Das prefeituras, exatamente. É uma forma de fazer com que aquele prefeito ou aquele candidato que almeja ir para o processo eleitoral usando a fotografia de Bolsonaro, ele pense assim, poxa, se eu for no PSD eu não vou poder usar a foto do presidente. A mesma coisa ligado agora ao presidente Lula. Poxa, se eu for para tal partido eu não vou poder usar. Então eu vejo isso como uma questão mais de mercado, mais de estratégia política do que algo que efetivamente vai perdurar no momento eleitoral. Você concorda com o Vilela, Piperno? Claro, você pega, por exemplo, o União Brasil. Ele tem ministro e ele tem deputados que são fanáticos opositores do presidente Lula. Sim. Então vai ter gente, nesses 90 aí, tem gente do União Brasil, tem gente do MDB, republicanos. Só que, em compensação, essa turma toda tem um monte de deputados que também apoiam o governo. O Kassab, que vocês citaram. Muito bem. O Kassab, ele apoia o governador Tarcísio e o presidente Lula. Sim. Quem é que vai poder abrir mão do apoio do Kassab? É mesmo? O que foi, Segré? Estou pensando se o PT deveria ler um livro que marcou a minha adolescência. Dale Carnegie, Como Influir nas Pessoas e Ganhar Amigos, se chamava. Deveria ler, porque está ficando com pouco amigo ultimamente. A relação está estremecida? É, eu acho. Está se tornando persona não grata por aí?